Dia, meus queridos alunos. Nós vamos ver aqui, vamos recapitular o estudo de cores. Eles fazem parte da estética da arte. Os primeiros estudos que a gente estuda, né, na arte, tanto quanto linha, ponto, a gente estuda as cores. Então, são os primeiros estudos, a gente fala assim, mas estudar isso de novo, mas isso, o estudo de cores, ele é bem interessante porque ele é uma aplicação das cores no nosso dia a dia. Como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? A gente aplica na maneira como a gente se veste, na nossa casa, nas coisas que nós gostamos de colocar no nosso quarto, na decoração da nossa casa. Nós colocamos na maneira como nós... Que cor que você gosta de ter um carro? É vermelho? É amarelo? É cinza? É prata? É branco? A sua escola, que cor que ela é? É importante ter essa cor? Tem pessoas que trabalham com a energização através de pedras coloridas. Por que essas pedras coloridas, elas nos energizam? Então, tudo isso é muito importante. E esse estudo de cores, é importante você conhecer, saber, porque ela vai te deixar mais alegre, mais triste, vai te fazer um bem maior, né? Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui com o estudo das cores primárias. As cores primárias são as cores puras, elas nascem. Eu preciso dela para fazer outras cores. Então, são as cores puras. E essas cores puras, elas são bem importantes. Por que são bem importantes? Porque eu preciso delas para fazer outras cores. Como fazer outras cores, professora? Eu preciso delas para criar outras cores. Então, através das cores primárias, através das misturas das cores primárias, eu vou ter as cores secundárias. Certo? Então, vamos lá. São 3 cores, as cores primárias. Quais são elas? Amarelo, azul e vermelho. Depois que eu tenho essas cores primárias, o resultado da mistura delas, eu vou ter as cores secundárias. Vamos lá, então? Vamos definir as cores secundárias. As cores secundárias é o resultado da mistura das cores primárias, certo? Então, essas cores secundárias, qual é a definição mesmo? É o resultado da mistura das cores secundárias. Então, vamos lá. Quando eu misturo azul e vermelho, eu tenho o quê? Eu tenho o roxo, certo? Quando eu misturo vermelho e amarelo, eu tenho o quê? O laranja. Quando eu misturo azul e amarelo, eu tenho o verde. Aí eu falo assim, ó, tudo depende da quantidade de cores que eu estou misturando. Só um minutinho. Como assim, professora? Exemplo, eu tenho um azul escuro, um azul médio e tenho um amarelo. Se eu ponho uma colher de sopa de azul e uma colher de chá de amarelo, eu vou ter um verde o quê? Eu vou ter um verde escuro. Se eu faço o contrário, eu coloco uma colher de chá de azul e coloco uma colher de sopa de amarelo, eu vou ter um verde claro. Então, tudo depende da quantidade de tinta que eu estou misturando. Se eu coloco mais vermelho do que amarelo, eu vou ter um laranja mais escuro. Ou talvez até um vermelho claro. Entendeu? Se eu ponho menos vermelho e mais amarelo, eu vou ter um laranja.
E assim vai. Então, essa mistura de cores, tudo vai depender da quantidade. Certo? Se eu quero fazer um amarelo, um verde bem clarinho, então eu vou colocar uma pitadinha de azul e muito amarelo. Aí eu tenho um verde clarinho. Tá bom? E agora nós vamos para as cores terciárias. Aí que depende mesmo, viu, gente? Aí vai depender muito de quê? Da quantidade de tintas que eu vou usar. Porque quanto mais vai depender da quantidade de cor que eu tô misturando. Eu quero fazer um marrom bem escuro. Vamos ver que tanto de tinta que a gente tem que colocar, tá bom? Então, vamos lá. As cores terciárias. Vamos fazer uma definição aqui. As cores terciárias, gente, eu preciso o que eu preciso para fazer a tinta? Não, tô fazendo definição, né? As cores terciárias, gente, é o resultado da mistura das cores primárias com as cores secundárias, tá? Resultado da mistura. Então, quando eu misturo, ó, eu quero fazer um marrom. Que cor que eu faço marrom? Vermelho. Muito bem. E o que mais? Eu já fiz um verde, não fiz? Verde e vermelho. Eu tenho um marrom. Só que o marrom, eu tenho inúmeras gamas de tons. Eu quero fazer um marrom bem escuro, que é aquele que chama marrom sépia. Esse marrom, quanto mais vermelho eu ponho, mais da cor de tijolo eu tenho. Quanto mais verde eu ponho, mais escuro eu tenho esse marrom. Então, vai depender da quantidade de tinta que eu tô misturando, ou vermelho ou o verde. Então, gente, quando eu tô fazendo tintas, na verdade, quando eu estou pintando, eu não fico fazendo tintas, porque eu já compro assim, ó, vermelho claro, vermelho escuro, vermelho médio, vermelho vinho, que é aquele tom bem vermelho escuro, que eu adoro aquele tom. Então, eu não compro tinta assim, ó, um marrom, um vermelho. Eu compro vários tons de uma cor só. Vários. Porque eu não fico fazendo tintas. Eu já vou nos tons, fazendo os meus degradês conforme eu quero. Eu só tenho tinta pouca de uma aquarela, porque aquarela você não tem muitas. Você compra uma caixinha de 24 cores ou de 48. Eu nunca vi aquarela aqui no Brasil de mais do que 24 cores. Então, a gente tem poucas tintas aquarela. Aí tem que realmente fazer. Só que eu não faço, eu escureço já no papel. Entendeu? E a minha caixa de tinta a óleo, ela é bem grande e tem muitos tons. Então, tem cor de pele, tem vários tons. Eu tenho, é o chamado amarelo Nápoles. Nápoli. Então, aí se eu quero escurecer ou clarear, aí eu uso amarelo, eu uso branco, eu uso marrom. Lembra quando eu falei que os tons neutros, as cores neutras servem para escurecer ou clarear? É isso que eu faço. Então, as cores, elas são muito importantes.
Só que, por exemplo, em escola, geralmente, vocês têm poucas tintas. Ai, o bicho passou aqui voando. Então, na verdade, eu não gosto de ter pouca tinta. Eu gosto de ter uma grande variedade de tintas para ir direto, entendeu? E então nós paramos nas. Só que aqui, daqui para frente, tudo vai depender da quantidade de tinta que eu estou misturando para fazer as terciárias, entendeu? E uma das terciárias é o marrom, que depois vocês vão ver que ela faz parte das tintas neutras, das cores neutras. E as cores neutras servem para escurecer ou clarear as tintas, certo? Então vamos lá. Que mais que nós vimos? Cores análogas. Cores análogas. As cores análogas, gente, são as cores que estão próximas no círculo cromático. Eu tenho um banner, só que eu acho que eu esqueci lá na outra escola. Análogas. No círculo cromático que eu desenhei para vocês, é quando, exemplo, eu divido ele em uma cruz primeiro, depois um X. Aí eu tenho o vermelho, depois eu tenho o laranja, depois eu tenho o amarelo. Essas são cores análogas, são cores próximas, são cores que eu vou fazendo aquele degradê. Eu vou clareando ele no círculo cromático. Azul escuro, azul mais claro, azul mais clarinho, azul mais clarinho. Isso são cores análogas. O uniforme de vocês são cores análogas. É um verde escuro com um verde claro. Precisaria de ter outra cor intermediária? Seria bom, se tivesse outra ainda. Entendeu? Então, assim, essas são as cores análogas, são cores que estão próximas no círculo cromático. Depois das cores análogas, nós temos as cores complementares. Como que a gente usa essas cores complementares? Cores complementares. As cores complementares, gente, são as cores que estão opostas no círculo cromático. Uma tá lá em cima, a outra tá de cá. E as cores complementares, quais são os opostos delas? Vermelho, aliás, verde com vermelho, azul com amarelo. Eu tenho azul, mas não tenho amarelo. Deixa eu ver se eu tenho algo amarelo aqui. Só para mostrar para vocês, ó. Azul com amarelo. Qual que é a outra? Roxo com laranja. Essas cores, esses contrastes, né? Esses complementos aí, elas são usadas onde? Muito usado em circo, muito usado em grafite, porque tem contrastes muito grandes. Para você ver que tudo tem a sua utilização. Então, são cores que, se eu preciso que sejam muito vistas de longe, como é o caso do grafite, que estão em muros, em paredes, em prédios, eu preciso de grandes contrastes, que são as cores que estão opostas no círculo cromático. São as cores complementares. Então, é azul com amarelo, verde com vermelho e laranja com roxo. Certo? Essas são as cores complementares.
são cores de grande contraste, certo? Não se esqueçam disso. Isso vai cair na nossa prova. Inclusive, eu vou passar um pouco de exercícios para vocês agora, tá bom? E já já eu volto.